Entrevista com Dávila. Olá, bem-vindos. Toda semana temos um encontro marcado para falarmos sobre os assuntos mais importantes do momento e sempre com um convidado especial. A crise existencial deixou de ser tema de literatura e tornou-se preocupação de saúde pública. No Brasil, acontece uma morte por suicídio a cada 45 minutos. Entre os jovens de 15 a 29 anos, o suicídio aparece como a quarta causa de morte mais recorrente. O professor, escritor e coordenador do Laboratório de Leitura Dante Gallian tem uma explicação para essa tragédia. A crise existencial advém da desconexão do indivíduo com aquilo que nos torna humano, isto é, a arte, a literatura, a história, a religião e a filosofia. Elas nos ajudam a nos conectar com o que é próprio do ser humano, a aprofundar o autoconhecimento e a encontrar o significado da vida. A literatura pode ser um remédio indispensável para resgatar a essência do que nos torna humano. Professor Dante Gallian, seja muito bem-vindo à Entrevista com o Dávila. Muito obrigado, Dávila. É um prazer estar aqui com você, batendo esse papo. Parabéns pelo programa. Muito obrigado. Muito legal essas discussões, esses temas tão importantes para nós todos, né? Com certeza. E não há tema mais importante do que a nossa existência. Sem dúvida. E a nossa existência parece que caiu num grande vazio, né? E esse vazio tem a ver com a perda das humanas. Eu acho que o estudo das humanas, que era uma coisa tão importante na nossa formação de valores e caráter, foi jogado de lado nesse mundo da tecnologia. Parece que o senhor tem que aprender matemática e ciência e deixar a literatura, história, essas coisas que não têm aplicação prática para nada. E isso vem criando esse grande vazio aqui, como nós vimos. Como você vê essa doença da alma humana, porque no fundo nós rechaçamos a parte da humanidade? Então, Dávila, eu tenho comentado nas minhas aulas, nos artigos, né, nas colunas, nas revistas, nos jornais onde eu escrevo e tal, muito dessa questão de que a gente, depois da pandemia da Covid-19, se deflagrou, ou na verdade se tornou explícita uma outra pandemia, eu acho que é inclusive mais grave até do que a Covid-19, que é a que eu chamo de pandemia dos transtornos psíquicos, né? Cuja a causa, cujo o princípio fundamental está justamente nessa patologia existencial. Né? Quer dizer, ela se manifesta do ponto de vista através das doenças psíquicas, através até das doenças psicossomáticas, né? Mas o elemento deflagrador de tudo isso está mesmo no âmbito do existencial. E isso se dá fundamentalmente porque já faz um certo tempo que a gente tem vivido de uma forma que não é própria do humano, né? Quer dizer, isso é um fenômeno recente, isso é um fenômeno bastante, enfim, de um âmbito muito amplo na história, mas de alguns tempos para cá, muito em função também do desenvolvimento das novas tecnologias, as redes sociais, assim por diante, essa questão se tornou ainda mais grave e radical, né? E eu acho que o período da pandemia que a gente passou há pouco tempo atrás mostrou isso de uma maneira muito, muito evidente, né? A gente já não está mais vivendo, a gente está funcionando. A gente está operando como se fôssemos máquinas, né? Então, assim, quando a gente insiste em viver de uma maneira que não é própria do humano, a gente adoece. É verdade. Então, eu acho que é essa que é a questão. Quer dizer, como é que a gente faz para se reconectar com aquilo que é próprio do humano? E tem muito a ver com a nossa realidade, né, Dante? Porque, no fundo, nós vivemos uma cultura utilitária. Se as coisas não têm uma aplicabilidade, por que estudar? Sim. Por que ler Dante Alighieri? Por que ler Dom Quixote? O que isso vai fazer com que mude a nossa vida, né? Parece que se não tiver uma coisa funcional, parece que não tem validade. Sim. Mas isso é a essência da vida. Onde é que nós perdemos esse fio da meada? Quando que você acha que essa patologia tornou-se grave? E você disse que a Covid apenas trouxe isso à tona, mas quando é que começou essa degeneração, o nosso distanciamento das nossas raízes mais profundas, que é a nossa conexão nós com nós mesmos, que é isso que a literatura traz?
Bom, eu acho que num primeiro momento tem um aspecto que é um pouco constitutivo da própria natureza humana, digamos assim, né? Que se você vai lá para os mitos antigos, né? Tanto os hebreus quanto os gregos, eles desenvolveram narrativas que um pouco já mostra essa nossa tendência a gente se esquecer daquilo que é próprio do humano, né? É um tema que eu sempre volto, né, nos meus livros, assim por diante, né? Inclusive o significado original da palavra anthropos, né, do grego, ser humano, né? Dentre um dos significados que ele tem, há uma relação muito forte com a palavra esquecimento, né? Então nós, seres humanos, já desde a antiguidade mais primitiva, a gente tem um pouco na essência, né, na intuição, essa ideia de que nós somos seres que esquecemos. E ao longo da nossa trajetória na história, né, nós fomos percebendo a necessidade de criar experiências de reconexão. Então, por exemplo, Píndaro, poeta grego do século V a.C., né, escreveu um poema chamado Ode a Zeus, onde ele fala dessa questão de que quando Zeus criou o cosmos, né, e colocou no centro desse cosmos nós, seres humanos, né, ele nos criou de uma maneira tão próxima dos deuses, né, que já logo se percebeu de que isso era um problema, porque a gente ia se esquecer de que não éramos deuses. Isso é um problema que a gente padece até hoje, né? Quer dizer, a gente perde, por exemplo, a gente se esquece de que nós somos seres finitos, né? De que nós não estamos aqui para sempre. A gente se esquece de que somos seres limitados, que a gente não tem, nós não somos onipotentes, né? Quando a vida mostra isso para nós, né? Então a gente sai, né, de uma euforia pseudo-divina e caímos numa depressão quase animalesca, né? Então a gente vive nessa bipolaridade, né? Nesse mito, nesse poema escrito pelo Píndaro, tem uma ideia muito interessante, porque uma deusa chamada Mnemosine, a deusa da memória, vem em socorro de Zeus e propõe para ele uma união entre ela e Zeus, e dessa união nascem 9 filhas, que na tradição grega são chamadas de aesteses, daí a palavra estética. Na tradução latina, que é mais próxima nossa, em função da língua portuguesa e tal, são as musas, as artes, né? Então é interessante que você falou a questão dessa funcionalidade, né? Quer dizer, as artes, na modernidade, né, elas foram encaradas como uma espécie assim de diversão, como uma espécie de relaxamento, como uma coisa acessória para a vida, uma coisa inútil. No entanto, né, nessa concepção mítica, as artes existem através das musas, né, porque as musas são as inspiradoras das artes. As aesteses são, ao contrário das anesteses, que nos anestesiam, que nos põem para dormir, as aesteses são aquelas que nos despertam e nos lembram de quem nós somos. Então, olha só que interessante, as humanidades, o que chamamos hoje de humanidades e as artes, servem justamente, na concepção mítica grega, antes mesmo da filosofia, para nos lembrar de quem nós somos, para nos conectar com essa essência do humano. Então, o que acontece? Dentro de uma perspectiva da modernidade, né, e eu estou falando de uma coisa que já vem do século XVI para cá, mas de uma maneira mais radical, depois da Revolução Industrial, né, onde o principal valor é a produtividade, né, é o lucro, é a realização, né, é a transformação da natureza, assim por diante, né, a gente foi entrando num ciclo perverso, né, de esquecimento cada vez mais radical e mais profundo da nossa própria humanidade, para nos tornarmos apêndices de máquinas, né? Porque hoje, quer dizer, já desde a época do Charles Chaplin, né, com os tempos modernos, né, aquela imagem icônica, né, do Chaplin entrando, o Carlitos, né, entrando na engrenagem da máquina, né? Hoje a gente se tornou apêndices dos nossos smartphones, né? São eles que dizem para nós que horas que a gente tem que levantar. Onde é que nós vamos para um caminho, né? Qual caminho a gente tem que seguir, que remédio que a gente tem que tomar, o que a gente pode ou não pode comer, e assim por diante. E aí a gente, por um lado, isso facilita a vida, então nós temos uma vida muito mais facilitada nesse aspecto, mas por outro lado, muito mais esvaziada, né, essa questão do vazio que você falou, do ponto de vista de sentido. Nós estamos aqui para quê? Né? Quer dizer, a gente está aqui para funcionar, a gente está aqui para produzir,
para performar. Então, se você insiste em viver, que isso não é viver, né? Mas isso é funcionar durante muito tempo, como isso não é próprio do humano, o resultado é o adoecimento. Daí a depressão, o burnout, né? Enfim, o pânico e todas essas doenças psíquicas que hoje enchem aí os CIDs e protocolos psiquiátricos e cujas consequências a gente está assistindo nos dias de hoje, né? Você tocou numa palavra muito importante, que é o viver, né? E, ao meu ver, a literatura, a arte, a música, a filosofia, a religião, elas não dão um sentido maior, que é o desistir. Às vezes nós vivemos, mas nós não existimos porque nós não temos esse senso de missão, esse senso de pertencimento, né? É muito isso que nos traz a literatura, né? Todo o aspecto humano nosso, né? O amor, a paixão, o viver. Então, o existir, a crise que nós vivemos hoje é porque nós vivemos e não existimos. Perfeito. Isso que dá o vazio. Perfeito. Como a literatura como remédio, o título do seu livro, pode trazer novamente às pessoas o senso de existência que foi perdido? Então, eu gosto dessa palavra existir, até isso remete a um capítulo do último livro que eu lancei, que inclusive foi finalista do Prêmio Jabuti no ano passado, É Próprio do Humano, uma odisseia do autoconhecimento, da autorrealização em 12 lições, onde a partir da Odisseia de Homero, eu faço uma reflexão, a partir da Odisseia, mas em diálogo com toda os clássicos da literatura, uma reflexão sobre o que seria próprio do humano. E a primeira lição, né, que já aparece justamente no início da Odisseia, diz o seguinte: é próprio do humano querer sair, ou melhor dizendo, ter de sair. Né? E a primeira palavra que chega, né, a partir dessa reflexão, a partir da literatura, é o existir. A palavra vem do latim, existire. Né? Ex, né? Daí vem o exit, em inglês, sair. Sistere é ficar em pé. No latim arcaico, né, existire quer dizer, no sentido assim literal, sair da sua tenda e ficar de pé. Numa época em que nós éramos nômades, né, a vida passava fundamentalmente por isso. A gente sair da nossa tenda, ficar de pé, né, e aí existir, né, realizar aquilo que nos é próprio, aquilo que é próprio do humano. Eu acho que a literatura, ela cumpre esse papel na medida em que ela nos desperta. A literatura, ao nos emocionar, né, a partir dessa experiência estética que eu comentava a princípio, que é o papel das musas, que é o papel das aestheses, né, ela nos lembra que nós estamos vivos, né, e ela desperta em nós algo que já existe em nós, mas que a gente esquece, né, porque a gente está tão preocupado em funcionar, em produzir, em performar e assim por diante, que essa dimensão existencial, ela fica dormente em nós. Então, acho que a literatura, ela tem, num primeiro momento, esse papel, essa função maravilhosa, que é justamente nos despertar e nos relembrar. Você está vivo, né? Você não está aqui simplesmente para desempenhar uma função, para desempenhar um cargo, para ganhar dinheiro, para fazer determinadas coisas. Não, você está aqui porque você tem uma vocação. Quer dizer, a ideia é que nós existimos para realizar a nossa própria beleza. E cada um tem uma beleza própria a ser realizada, né? Então se trata fundamentalmente de sair, né? Existire, sair, para realizar a nossa própria beleza. Então, para isso, nós precisamos ser despertados. A literatura, e não só a literatura, mas as artes de maneira geral, ela tem esse papel aestético, esse papel mobilizador que nos desperta, que nos acorda, que nos lembra, né, e que nos coloca a caminho, né, e que a partir de então faz com que a gente dê o primeiro passo para a gente realizar a nossa própria beleza. É por isso que muitas vezes, quando a gente está lendo um livro, né, um grande clássico, ou às vezes não precisa nem ser tão grande clássico assim, mas qualquer livro que nos emocione, né, porque que a gente lê uma história que mexe com a gente para e fala assim, nossa, mas isso aqui mexeu comigo, por quê? Né? E de repente, quando você percebe, depois de ler aquele livro, você está começando a pensar na tua própria vida. Espera aí, onde é que eu fui chegar? Por que eu estou aqui?
né? O que eu tenho que fazer? Né? Minha vida está meio sem sentido, né? E aí, muitas vezes, a leitura tem esse sentido metanoico, né? De conversão mesmo, né? De fazer com que você... eu gosto muito desse termo também, metanoia, que vem do grego, né? Que o latino traduziu por conversio, né? Conversão, que é no sentido de você trazer o espírito, o nous, o noia, para dentro, né? A gente vive num mundo muito paranoico. É verdade. O nosso espírito, ele está sendo absorvido pelas coisas do mundo, né? É o celular, é as redes sociais, é o trabalho, enfim, tudo aquilo que nos absorve, né? Essas espécies assim, de dementadores, né? Do Harry Potter, né? Aquelas caras que suga a tua alma. A gente precisa de experiências metanoicas, a gente precisa de experiências que nos reconecte com o interior, com o coração, né? E eu acho que a literatura, não só do ponto de vista teórico, né? E literário propriamente, mas até do ponto de vista prático, porque eu estou há 20 anos pesquisando, né? De que maneira a literatura nos afeta e nos humaniza, fundamentalmente. Então, para mim, a literatura tem esse sentido. Eu acho que a literatura realmente é um remédio, na medida em que ela nos reconecta com aquilo que é próprio do humano e que nos encaminha para a realização da nossa própria beleza. E tem uma coisa muito bonita nessa saga, né, do existir, como você estava colocando, que nós só saímos da nossa tenda, do nosso casulo, e partimos para uma jornada à la Ulisses, né, quando há uma inquietação. Isso. Então, a literatura, no fundo, as artes, ela desperta em nós uma inquietação. Aquilo bate com alguma coisa dentro de nós que gera inquietação, e a inquietação que nos leva à ação, ao mover, ao sair, ao explorar, ao desbravar, né? Essa inquietação, hoje, ela parece que ela vem se perdendo, ou essa inquietação, ela é dada com coisas que não são essas coisas mais profundas. Como você usa a literatura nos seus clubes, nas suas palestras, para redescobrir, as pessoas redescobrirem essa inquietação saudável do existir e para elas depararem elas com elas mesmas, quase que voltar um diálogo dela com elas mesmas. Perfeito. Até porque nesse primeiro capítulo do Próprio do Humano, eu falo que é próprio do humano ter de sair, porque a princípio, né, a gente não quer sair, né? Eu até brinco um pouco com essa imagem de que para a gente existir é preciso a gente sair, e a primeira saída que a gente faz na vida é o parto, né? E a primeira reação que a gente tem quando nasce é justamente chorar, porque tá tão bom lá dentro, né? Tá tão quentinho, tão silencioso, de repente você sai para fora, né? E já começa a ter essa experiência meio doida, maluca, que é estar no mundo. Então a nossa primeira reação, de fato, é não gostar de ter saído. E de fato não é fácil sair. Não é fácil sair. E no mundo em que a gente o tempo inteiro bombardeado, né, nesse sentido de a gente buscar o nosso conforto, né? Eu vejo as pessoas falam, isso aqui não me é confortável. As pessoas estão sempre procurando o que é confortável, o que é cômodo, o que não dá trabalho, o que eu me sinto à vontade, assim por diante, né? Que veja, não é questão de masoquismo fazer a crítica disso, mas é que, inevitavelmente, como é que você vai crescer, né, se você não sai da zona de conforto, se você não rompe com esses limites, né? Um bebê que não quer nascer, né, porque está confortável lá dentro, vai morrer e vai matar a mãe. Né? Então, quer dizer, a vida é um ciclo, né, de nascimentos e é um ciclo de crescimento, efetivamente. Analogamente, né, quando a gente pensa da questão do desenvolvimento biológico como um desenvolvimento de saída, né? Ou seja, todo ser biológico precisa crescer para ser. Né? E crescimento é sempre dor e sofrimento. É só a gente lembrar do que foi a nossa adolescência. No momento que a gente começa a crescer e assim por diante, a gente vai percebendo, efetivamente, viver é difícil, né? Ou como dizia o grande João Guimarães Rosa, viver é perigoso, carece de coragem, né? Então, assim, viver é sempre difícil, é sempre doloroso, e a gente, claro, instintivamente, a gente evita, né? A gente não gosta,
No entanto, algo dentro de nós diz que assim, mas não é que não tem outro caminho, é a lei da vida. Do ponto de vista psíquico ou anímico, acontece a mesma coisa. A alma quer crescer, a alma quer sair, né? A alma quer nos levar a conhecer. Né? Eu gosto muito da Odisseia porque me parece a história mais icônica nesse sentido, né? Ulisses canta a musa, inspira-me a falar a respeito daquele que saiu e muito viu, e muito viajou, e muito sofreu, e muito conheceu. Né? É uma imagem muito bonita, poética e muito verdadeira sobre o que é a realização da nossa própria beleza. Né? É a necessidade de a gente sair, da gente conhecer, e claro, ao conhecer, ao sair, sofrer também, né? Passar por dificuldades, como dizem hoje os jovens, perrengues e assim por diante, e é assim que a gente cresce, a gente se desenvolve, né? Então, essa mobilização, né, é sempre uma mobilização que nos tira da zona de conforto, né? O que choca um pouco, né, com essa cultura, né, do que está tudo acolchoado, de que está tudo protegido, de que você não pode sofrer, de que você não pode ter nenhum trauma, de que... Bom, então, na verdade, você não pode viver, né? E eu acho que grande parte dos problemas existenciais que a gente tem vivido hoje deriva justamente desse medo de viver, né? Eu acho que a gente está vivendo uma civilização, uma cultura do medo, né? Viver é perigoso, carece de ter coragem, e a coragem é a virtude que enfrenta o medo. É verdade. Agora, é interessante isso que você está dizendo, porque parte das pessoas que gostam da leitura, do hábito da leitura, gostam desse sofrimento do aprendizado. Faz parte. Sim. Parte do prazer é pegar um texto difícil, ler, reler, descobrir, não entender. Depois da terceira vez que você lê, você descobre ali uma coisa que te toca, e é quase um momento eureka, né? De descoberta, assim, né? E isso tem a ver, talvez, com uma coisa que possa explicar um pouco dessa questão existencial, que é o amor pelo sublime, o amor por algo mais elevado, o amor pelo sagrado, né? E existe uma reverência pelo sublime, pelo sagrado, que te faz passar pela dor, porque você sabe que ao atravessar isso vai chegar em algo muito maior. E existe uma sedução permanente por isso, né? Como resgatar isso nas pessoas hoje, principalmente pelo gosto da leitura? Porque eu sinto que as pessoas hoje têm o hábito de desistir facilmente das coisas. É o mundo, é o que você falou das redes sociais. Se a coisa começa a ficar muito difícil, eu esquivo, não quero saber, né? Então, como resgatar esse prazer do aprender, da dor do aprendizado, mas para atravessar e chegar no sublime ou no sagrado? Uma ótima pergunta, porque eu acho que isso que você fala, né, Dávila, é uma coisa própria do humano. Quer dizer, está lá dentro de cada um de nós, de todos nós. A questão é o quanto que isso está esquecido e o quanto isso está enterrado. Isso varia muito de pessoa para pessoa. Né? Então, eu observo, né, na minha experiência como professor, como palestrante, como coordenador de laboratório de leitura, atuando nos mais diversos âmbitos, seja no âmbito acadêmico, seja no âmbito corporativo, executivo, a gente observa, né, o quanto que as pessoas estão mais ou menos blindadas para essas questões existenciais que efetivamente podem te libertar. Mas essa libertação, né, é uma libertação perigosa, porque, em última análise, ela acaba gerando um comprometimento com a tua própria existência. Então, a literatura, ela é perigosa também, né? E não é à toa que, ao longo da história, né, todos os tiranos e ditaduras, assim por diante, queimaram livros, né? Porque os livros são desestabilizadores, os livros são perigosos mesmo, né? Então, toda a sociedade ou civilização muito centralizadora, muito controladora, né? Vamos pensar, por exemplo, uma distopia como Brave New World, né? O Admirável Mundo Novo, do Huxley. Né? É uma civilização onde você tem a estabilidade, a identidade e a comunidade. Então, quer dizer, todo mundo é feliz. Só que não, né? Quer dizer, porque todo mundo precisa ficar tomando aquele soma, né? Aquele psicotrópico lá que deixa todo mundo numa boa, né? Mas, a princípio, todo mundo tem aquilo que a gente sempre reclama, né? Segurança,
estabilidade, né, tranquilidade, conforto. No Admirável Mundo Novo a gente tem tudo isso, né? E quando começa a surgir aquela inquietação, aquela coisa que vem do fundo, que vem do âmago, toma uma dose de soma e tá tudo certo, tocamos a vida, né? E tem que também se precaver com tudo aquilo que possa ter um efeito desestabilizador e um efeito mobilizador. E é por isso que a literatura é um perigo, é por isso que os livros têm que desaparecer, têm que ser queimados, têm que ser escondidos, porque a literatura tem esse efeito despertador. Agora, precisa haver um mínimo de abertura para isso, né? E você falou uma coisa muito interessante, porque nesses mais de 20 anos de trabalho que eu faço com a literatura como esse elemento humanizador e terapêutico do ponto de vista existencial, a gente percebe que as pessoas já vêm um pouco vacinadas, assim, né? Por quê? Porque é difícil, realmente. Você pegar uma Divina Comédia, você pegar o mesmo uma Odisseia, ou pegar um Grande Sertão Veredas, é árido, né? É difícil, é trabalhoso, né? No entanto, tem pessoas que já desde o princípio percebem que tem algo importante ali. Eu gosto muito de um trecho da Divina Comédia, quando logo no final do livro do Purgatório, e Dante já está entrando para o paraíso terreno, saindo do purgatório, entrando para o paraíso. Ele está até então acompanhado por Virgílio, o grande poeta, né? E ele então, ao sair do purgatório, vai entrar no paraíso e existe uma parede de fogo. Uma parede de fogo horrível, assim, tremenda e tal. E aí o Virgílio diz para ele: Dante, a partir daqui você tem que... Eu não posso mais te acompanhar, né? Porque eu estou preso a essa realidade humana, né? Essa realidade que vai do inferno até o purgatório. Agora, no paraíso eu não posso entrar, eu não pertenço a esse mundo. E Dante fala: então, se você não vai comigo, eu não passo. E ele fala assim: mas acontece o seguinte, do outro lado da parede está a tua amada Beatriz. E se você não ultrapassar essa parede de fogo, você não vai encontrar com ela, e a tua jornada vai ficar incompleta, né? E aí essas palavras, né, evocando a musa inspiradora de Dante, que é a Beatriz e tal, aquela paixão platônica, assim por diante, é decisiva para que Dante, então, enfrente a parede de fogo e passe para o lado de lá. Então, assim, eu acho que a gente, como educador, como professor e tal, nessa nossa tarefa de incentivar e mobilizar as pessoas para a literatura, a gente tem que fazer um pouco esse papel de Virgílio, sabe? Com certeza. Encontrar o argumento, encontrar a justificativa para falar assim: ultrapassa essa barreira de fogo, né? E é interessante porque as grandes obras, né, parece que é feito de propósito mesmo. Por exemplo, muitos alunos meus me perguntam: mas Dante, por que o João Guimarães escreveu as 60 primeiras páginas para dificultar? Parece que ele fez de propósito. Eu falei: mas ele fez de propósito mesmo. Porque assim, ele quer mostrar que para valer a pena, para você mostrar que é digno e valoroso o suficiente para chegar até o final de uma das experiências que, sem dúvida nenhuma, vai ser uma das experiências mais fantásticas e mais mobilizadoras da tua vida, é preciso que você enfrente o liso do Sussuarão. É preciso que você enfrente a parede de fogo. É preciso que você enfrente os pretendentes, que nem na Odisseia, por exemplo, quando o Telêmaco, o filho de Ulisses, está lá naquela situação terrível. O pai saiu, foi lutar na Guerra de Troia faz 20 anos e não voltou ainda. A mãe está lá sendo preterida por uma série de pretendentes, a casa dele invadida, todo mundo lá se banqueteando, churrascando todos os dias, né, esvaziando a herança do Telêmaco, e chega a deusa Ateneia disfarçada de Mentor, que é interessante, porque Mentor, a princípio, é um nome próprio, né, é o nome de um personagem, supostamente um velho amigo de Ulisses. Atena usa a imagem do Mentor para ir até Telêmaco e falou assim: Telêmaco, o que você está fazendo aqui? Você não é filho de Ulisses? Minha mãe disse que eu sou. Então prova para ti mesmo que você é o filho de Ulisses. Levanta daqui e vai em busca do teu pai. Tipo, sai da zona de conforto, né? Balança a poeira fora e vai para a vida, né? Então eu acho que a literatura nos fala muito nesse sentido. A literatura faz um pouco esse papel de mentor, dessa mentoria,
né, de nos provocar, de nos despertar e falar, você tem uma vocação. E aí entra essa questão do sagrado que você falou, quer dizer, e é nesse sentido que eu acredito que a gente precisa ter esperança. É só uma questão de que palavras usar, que livro a gente pode usar, porque eu acho que cada pessoa tem um livro esperando por ela. A gente só precisa ir aos poucos testando, porque uma hora, né, vai furar o bloqueio, vai mobilizar a pessoa a ela romper essa parede. E eu acho que isso, de fato, é um movimento sagrado, é um movimento místico, né? As pessoas muitas vezes falam, puxa, eu lendo esse livro tive uma epifania, uma revelação, né, que muda a vida daí para diante, né? Claro, muitas pessoas estão essa parede, às vezes, tem várias camadas, é muito grossa, é muito mais difícil de vencer, por forças, por circunstâncias da vida. Outras são mais fáceis. Então, é uma questão de a gente insistir. Eu acho que trabalhar com literatura, trabalhar com as humanidades no mundo que a gente está vivendo hoje é uma aposta na esperança. Com certeza. Mas essa aposta da esperança depende muito deste mentor, né? Sim. Esse mentor geralmente é um professor, mas eu me recordo claramente o professor que me introduziu à Ilíada e Odisseia, que foi assim um momento de revelação, né? Ou que depois me introduziu à filosofia de Aristóteles. Você se lembra, porque foram mentores que, sim, na verdade, te apresentaram a um novo mundo espetacular, maravilhoso, encantador, né? Como é que nós podemos resgatar, talvez na formação do professor aqui, porque no fundo isso acontece cedo. Eu me recordo também o outro lado ruim, né? Quantas vezes eu li Machado de Assis na escola e eu detestei, e mais tarde, quando eu fui ler, eu achei a coisa mais maravilhosa do mundo, né? Então tem um momento que... quando é que a literatura deixa de ser para o aluno, eu tenho que ler esse livro, que saco, para ter nota e passar, e quando aquele livro se torna revelador para a pessoa, né? Então, acho que esse é um momento muito importante da mesma obra. Claro. Né? São momentos diferentes, né? Vocês fazem algum trabalho com uma formação de professores na área de literatura, Dante? Sim. O laboratório de leitura que começou na Escola de Medicina como uma forma de mobilizar os futuros médicos e profissionais da saúde nessa perspectiva de uma visão mais humanística da relação profissional da saúde e paciente, né? Ele suscitou e acabou revelando grandes efeitos nesses alunos, que me levou um pouco a desenvolver do ponto de vista de pesquisa e aplicar essa mesma metodologia em outros âmbitos, como eu falava agora, por exemplo, numa escola de negócios, ou num grupo terapêutico, lidando, por exemplo, com psicóticos de grande gravidade e tal. E a gente também vem aplicando isso, por exemplo, na formação de professores, né? Eu acho que a literatura, ela é algo apaixonante, né, se ela for introduzida de uma forma apaixonada. Né? Eu, quando estou formando, por exemplo, eu tenho um curso de formação de coordenadores de laboratório de leitura, e quando eu vou começar o curso, eu digo assim que o mais importante nessa formação para ser coordenador de laboratório de leitura, sem dúvida nenhuma, repertório, essas coisas são importantíssimas, né? Horas de leitura, que nem você vai dar um brevet para o cara sair pilotando avião, ele precisa ter horas de voo, né? Então, no laboratório é a mesma coisa. No entanto, o elemento mais importante, decisivo, é a paixão. Né? Infelizmente, né, a gente acaba tendo uma relação com a literatura e com as artes, de maneira geral, na escola, que é uma abordagem muito técnica, né? Então, a gente estuda literatura na escola, né, no ensino fundamental, no ensino médio e tal, muito visado para a perspectiva do vestibular. Né? Então, para você responder aquelas questões de múltiplas escolhas e saber se aquele texto que você está lendo tem características do realismo, do simbolismo, do naturalismo, do romantismo, assim por diante. Quer dizer, essa é uma abordagem que transforma a literatura como ela estivesse dentro de uma bancada com um microscópio. Né? Então, é uma relação fria, né? Uma relação técnica, uma relação funcional. Né? Eu acho que
o grande desafio hoje dos educadores é resgatar essa dimensão apaixonante, né? Visceral com a literatura. Então aí, se é do realismo, do romantismo, do simbolismo, não importa. O importa é o seguinte, que sentimentos a leitura desse texto aqui provocou em você. Isso. Né? E geralmente os professores, o que eles menos querem saber é de sentimentos, até porque eles não sabem como lidar muito com isso. Né? Mas não é culpa dos professores, acho que tem a ver fundamentalmente com a questão da formação. Né? Então, assim, provocar, né? Fazer com que a leitura de um grande texto seja uma experiência mobilizadora, né? Desestabilizadora, emocionante, acho que é o primeiro passo para a gente desconstruir essa visão estereotipada, tecnicista que a gente tem com relação à literatura e vencer esses preconceitos, né? E claro, também tem que saber a pertinência, né? Porque, como você falou, Machado de Assis é um dos maiores autores da história da literatura universal. É verdade. Mas tem um momento certo de introduzir, né? Então, se você quiser fazer com que um rapaz, uma menina de, sei lá, 14, 15 anos, vai entender a sutileza, né, a ironia da literatura do Machado, e não que eu acho que não possa se introduzir Machado aos 14, 15 anos, mas não através de Memórias Póstumas de Brás Cubas, sim, não através de Quincas Borba, mas através dos contos, por exemplo. Contos curtos, né, que são, às vezes, com uma temática um pouco mais direta, né? Então, assim, tem que haver uma curadoria mais bem trabalhada e, ao mesmo tempo, por que não aproveitar que os jovens, né, têm um gosto, uma certa inclinação para certos temas, né, e trabalhar com esses temas que são significativos para eles. Eu não vejo problema nenhum, por exemplo, de que um professor de literatura no ensino básico, por exemplo, trabalhe Harry Potter, né, ou trabalhe essas sagas, né, que estão aí na moda e que depois viram streamings, assim por diante. Não tem problema. Se é isso, né, que mobiliza, se é isso que interessa às crianças, aos jovens, é por aí que a gente tem que pegar, dar espaço, porque se eles começam lendo Harry Potter aos 14, 15 anos e tal, aos 19, 20, eles vão estar lendo Machado, vão estar lendo Guimarães Rosa e vão estar gostando muito, porque vão se penetrando nesse universo e vão se apropriando da literatura como algo que faz parte da sua própria existência. Com certeza, tem que descobrir por onde cativa. Exatamente. Eu me lembro, garoto, quando eu comecei a gostar de ler com uns 13 anos, né, que eu achava esses livros todos que davam na escola muito chatos, mas eu amava a Agatha Christie. A Agatha Christie, para mim, era o livro, era o que o Harry Potter é hoje para a garotada, né? Para mim era a Agatha Christie. E aquilo acabou criando o prazer da leitura. E mais tarde, esses livros que nós achávamos chatos na sala de aula, passamos a adorar e venerar mais tarde, né? Perfeito. Eu acho que por que não trabalhar a Agatha Christie em sala de aula? Por que não trazer o Harry Potter? Né? Então, assim, o mais importante do professor, da escola, é despertar o prazer de ler. Isso se começa na primeira infância, começa antes mesmo da escola. Acho que o primeiro papel é dos pais. Eu vejo muitos pais vêm me procurar e falam assim, nas redes sociais, e vêm falar, Dante, o que eu faço para fazer com que o meu filho goste de ler? Aí eu pergunto, você gosta? Eu mais ou menos. Então não adianta. Primeiro, você tem que se apaixonar pela literatura. Você tem que... Porque assim, as crianças, elas aprendem durante uma boa fase da vida, as crianças imitam os pais, né? Então, assim, se para você ler é um prazer, né, ótimo, e leia até escondido. Leia, né, de uma maneira que nem diga muito para ele, porque quanto mais escondido for, quanto mais prazeroso ele sentir, mais interesse ele vai sentir. Porque começar a desenvolver o hábito da leitura é parte da experiência do prazer da leitura, né? Ler não é como escovar dente, né? Ler tem que ser algo que você faça porque, assim, aquele desejo, sabe? Apaixonante. Não vejo a hora de chegar em casa para abrir o livro e começar a ler aquela história maravilhosa que me leva para um outro tempo, para uma outra espacialidade, assim por diante, né? Ou que eu aproveite o tempo que eu estou no metrô, ou estou no ônibus, ou estou no banheiro,
para estar com aquele livro, para entrar naquele universo. Aí não tem mais jeito. Aí você já entrou viciou na literatura, esse vício virtuoso que é a literatura e que é mobilizadora, que é humanizadora e que é libertadora. É verdade. Mas tem um ponto, não só do prazer pessoal, mas, a meu ver, fundamental para a civilização, né? O que criou a amálgama da civilização é justamente a literatura, quando ela trata desses grandes valores. Porque os grandes valores, claro, o que Shakespeare trata presente em qualquer ser humano, não importa onde. E eu vejo que todo o tecer da civilidade, do respeito, nasce muito dessa consciência de valores maiores, dos valores sublimes ou dos valores sagrados, né? Isso faz até com que pessoas que tenham grandes diferenças políticas ou sociais, ou mesmo que guerrearam durante muito tempo, consigam sentar à mesa e redesenhar uma nova ordem mundial, tal, porque existe ali uma amálgama de valores que, na verdade, pautam, né, a conduta das pessoas. E, a meu ver, essa crise existencial, ela é tão grave quanto a perda de referência que nós temos hoje na civilização. Né? A civilização parece que está padecendo por ausência de termos um mínimo denominador comum de determinados valores, né? Como você vê hoje esse mundo da polarização, do radicalismo, essa perda da civilidade? Isso é, no fundo, uma crise de valores com a perda da nossa ligação com as humanidades? Sem dúvida, sem dúvida. Aliás, esse é o tema que eu investigo nesse último trabalho que eu publiquei, É Próprio do Humano, onde eu encontro essas 12 lições, né, que são justamente esses elementos essenciais. Tem a ver com os trabalhos de Hércules, é isso? Os 12? Tem a ver com os trabalhos de Hércules, tem a ver com as 12 tribos de Israel, tem a ver com os 12 apóstolos de Cristo. Esse número 12, né, tá ligado a... engraçado, porque quando eu comecei a escrever esse livro, eu não tinha ideia de quantas lições eram, né? Depois eu fui vendo que, a partir dessa leitura cuidadosa, aprofundada da Odisseia, conectando, mais de 20 anos que eu venho trabalhando com os clássicos da literatura, e a gente vai percebendo as conexões, né, que os temas se repetem. Né? Isso, inclusive, foram os meus alunos que me despertaram para isso. Puxa, Dante, a gente já está aqui lendo, discutindo tantos livros, e engraçado como a gente sempre volta para os mesmos temas. Né? E uma vez uma aluna perguntou para mim, quais são os temas essenciais da existência humana? E eu, na hora, não sabia responder para ela, mas eu falei, eu vou atrás disso aí. E aí cheguei nesses 12 temas. Né? E estão todos lá. É impressionante. E toda vez que eu vou para a literatura, e não só na literatura, no cinema, nas artes plásticas, né? Na fotografia, a gente começa a perceber que na filosofia, a gente volta sempre para esses mesmos temas, né? E eu acho que são essa busca por esses valores essenciais, né? que perpassam, né, todas as culturas, todas as civilizações, todas as grandes religiões. É impressionante. Claro, a gente tem as identidades, a gente tem as especificidades, né? Mas existe algo em comum, assim como todas as pessoas que vivem nesse mundo, né, têm dois braços, 2 pernas, um nariz, 2 olhos, assim por diante. Da mesma forma, né, esses valores, né, eles de uma maneira muito peculiar, né, cada um com a sua característica, na sua cultura, na sua língua, no seu tempo. No entanto, existe algo que nos une. Não há dúvida. Há algo que nos conecta, né, enquanto humanidade, né, não só no espaço, mas também no tempo, na cultura, né, nas diversidades, assim por diante. E eu acho que esse hiperdesenvolvimento de um aspecto meramente cognitivo, meramente técnico, ou pior ainda, tecnologicista, né, cientificista, nos afastou desses temas essenciais. Né? Então, nesse livro, O Próprio do Humano, eu tento um pouco resgatar esses valores. Né? Então, assim, é próprio do humano ter de sair, é próprio do humano querer voltar, né? É próprio do humano ter fé, esperança, né? É próprio do humano saber pensar, refletir, discernir, decidir, né? É próprio do humano ter coragem, é próprio do humano ser astuto,
né? A astúcia ou a sabedoria para enfrentar as situações do dia a dia, né? E depois todo aquele conjunto de virtudes que tem a ver com o saber viver, né? É próprio do humano ser curioso, querer conhecer, é próprio do humano querer contemplar, ser contemplativo. Nós perdemos essa virtude da contemplação, né? A gente não consegue mais olhar para uma paisagem, para uma árvore, para um campo, ou para uma criança, para uma pessoa amada e se permitir, né? Ficar um tempo olhando e admirando e agradecendo pelo fato daquela coisa existir, né? A gente está sempre com pressa, né? Tudo é visto, a gente não percebe mais as transições do caminho, a gente está tão focado na meta que a gente perde a dimensão do caminho. Então, a contemplação é um valor humano fundamental, né? A celebração, saber celebrar, saber parar, né? Eu lembro, no meu livro uso um texto que eu gosto muito, que é A Festa de Babette, da Karen Blixen, que depois virou um filme maravilhoso também. Essa coisa de sentar à mesa, né? Verdade. E contar histórias, né? Então, quer dizer, tudo isso que ao longo de séculos foi se destilando e foi se amalgamando, né? Na composição daquilo que é a base de qualquer civilização, não é só ocidental, né? Você vai na China, vai no Japão, na África, na América, você vai perceber que, com diferenças claramente, mas essa questão do ato de comer e da ligação do comer com o sagrado, né? É algo fundamental, e hoje a gente não come mais, a gente se alimenta simplesmente, né? Não existe mais essa ideia da refeição, que é uma palavra que eu gosto muito, né? Porque refeição é você não só refazer as forças, mas você se refazer do ponto de vista existencial mesmo, né? Então, essas são apenas algumas das lições, né? Que não fui eu que inventei, mas que eu acabei encontrando, né, nessa leitura sistemática e aprofundada dos clássicos da literatura, tomando, claro, o livro essencial que serviu a base, né, o início da série, né, o plano piloto de tudo que foi a Odisseia de Homero. Com certeza. E aí vai lidar com todas as coisas que movem o ser humano, né? Exatamente. A culpa, o amor, a virtude, o sagrado, né? Todos esses grandes temas da humanidade. A finitude. A finitude. Né? A eternidade. Né? Aliás, a finitude é uma coisa muito interessante. Como nós dávamos bem com a finitude no passado e hoje a finitude é algo que incomoda muito. Né? Pois é, e agora essa questão toda de que a gente tem que ficar jovem para sempre, de que a gente vai fazendo recalchutagens, né? Até eu estava comentando pouco tempo atrás esse último filme que fez o maior sucesso aí, o Substance, né? Que fala justamente disso, né? De revelar a sua melhor versão. Qual que é a sua melhor versão, né? Então, eu acho que são temas muito contemporâneos. E é por isso que a literatura ela é sempre atual. Né? Eu queria tratar dois temas que você tocou fundamentais. O primeiro, você citou muito os gregos, tem a ver com a memória. Tá. Né? Nós estamos perdendo a memória, né, do passado, e aí fica difícil lidar com o presente e ainda mais difícil ainda lidar com o futuro. Né? E os gregos tinham uma tradição oral, ainda não existia a literatura, né? Então tudo era memorizado. Né? Sim. Como você vê essa perda da memória histórica, da memória das tradições, da memória dos costumes, que isso é que, no fundo, a literatura retrata de uma maneira muito bonita, mostrando as coisas que são perenes. Né? Isso. Então, hoje parece que nós não temos mais o discernimento entre o perene e o passageiro. E isso tem a ver com a perda da memória. Como você vê a literatura como um resgate dessa memória do que é perene, do que é permanente para nós tentarmos salvar a nossa civilização? Não, ela é fundamental, até porque a gente está passando por um momento de total requalificação do que é o sentido da memória. Né? A princípio, a memória era justamente essa experiência de conexão com aquilo que é um mais sagrado. Né? Aquele historinha que eu contei a começo, né, do Píndaro, né, da deusa Mnemosine, né, que tem as 9 filhas, as aestéses e tal.
que é justamente até uma ideia que depois Platão vai desenvolver. Sim. Dentro dessa ideia das ideias platônicas, né? Que na verdade a gente não aprende nada, a gente simplesmente se lembra, porque já está tudo em nós. Então, esse movimento de se lembrar tem uma perspectiva muito existencialista da memória, né? Então, a memória existencial é a memória que nos conecta com um elemento sagrado que existe dentro de cada um de nós. Com o desenvolvimento da modernidade, né, na perspectiva da cognição, da ciência, da tecnologia, a memória passou a ter um sentido muito mais técnico, né? Um sentido que a gente chama hoje de dados, né, da memória. Então, assim, é interessante porque a gente ainda guarda um pouco um termo muito antigo, que já ficou até meio desconexo do significado que a gente quer atribuir a ele, quando a gente fala assim, lembrar de cor, né? Tem que decorar. Hoje passou de moda essa coisa de decorar a coisa, né? Mas é interessante porque a palavra decor, de origem latina, remete à ideia de você lembrar as coisas no coração. E, no entanto, a gente quer dar um significado mnemotécnico, ou seja, de uma memória cerebral, quando na verdade ela não é cerebral, ela é cordial, né? Então a gente cerebrizou demais a memória, no sentido de que então a pessoa sábia, a pessoa de boa memória, era uma pessoa que guardava tudo na cabeça como se fosse uma enciclopédia, né? Com a chegada da enciclopédia e mais recentemente da Wikipédia, né? E agora ainda mais com a inteligência artificial, né? E com o desenvolvimento dessas tecnologias de informação que permite um armazenamento infinito de memória, né? A gente vai perdendo de novo, né, essa nova atribuição que a gente, na modernidade, deu para a memória, onde a gente deslocou a memória do coração para o cérebro, né? Talvez seja o momento, já que a inteligência artificial, os computadores lembram muito mais e muito mais rapidamente do que a gente, né? Por que então não liberar a nossa memória para ela se conectar com aquilo que efetivamente importa? Espetacular, é isso mesmo que nós precisamos fazer. Essa é a nossa odisseia moderna. Exatamente. Então, assim, eu acho que eu sou uma pessoa muito esperançosa, não sou otimista, né? Até aquele filósofo Byung-Chul Han, ele publicou recentemente, acho que foi o último livro que ele publicou, chama-se O Espírito da Esperança, contra a Sociedade do Medo. E ele faz uma distinção bastante interessante entre o otimista e a pessoa com esperança, né? O otimista, ele acredita de que tudo vai dar certo, mesmo tendo todas para dar errado, né? E isso não me parece muito racional, né? Eu acho que a gente tem muito mais motivos para ser pessimista do que para ser otimista no momento que a gente está vivendo. Mas mesmo sendo pessimista, a gente não pode perder a esperança, porque a esperança tem um fundamento, uma base transcendental. Não há dúvida. Né? Então, nesse ponto, eu me considero uma pessoa esperançosa, porque eu acredito que a única maneira de a gente enfrentar, né, essa desumanização radical que a gente está vivendo, inclusive em função do hiperdesenvolvimento científico e tecnológico que a gente está vivendo hoje, esteja justamente na percepção desse retorno às humanidades, dessa memória, né, que foi se acumulando, porque isso aqui é um patrimônio, né? A Divina Comédia, a Odisseia, Cervantes, Machado de Assis, Clarice Lispector, isso aqui é o nosso patrimônio, né? É verdade. E a gente tem que perceber que aí está o valor, né? Eu ouço falar, o Brasil não tem jeito, né? Todas essas radicalizações, né? Que se você olhar por este âmbito, não tem jeito mesmo. Mas agora, um país que produziu um João Guimarães Rosa, que escreveu, né, Grande Sertão Veredas, né, para mim, isso aqui mostra que a gente tem futuro. Com certeza. Se a gente tem memória, a gente com certeza tem futuro. Mas tem que ser por esse caminho aí. É verdade. Mas para mergulhar nesse mundo, nós precisamos de uma outra coisa que você acabou de mencionar. E essa é a minha última pergunta para você. É a questão da quietude. Nesse mundo tão barulhento que as pessoas não conseguem fazer nada, se não estiver escutando música. E essa leitura necessita do silêncio. E parece que hoje nós temos medo do silêncio. Como resgatar o prazer do silêncio e da quietude para mergulhar
no mundo fascinante dos valores perenes, sublimes e sagrados? Olha, tá difícil. Tá difícil porque a gente está vivendo num mundo muito barulhento, né? Não só do ponto de vista externo, né? Dos ruídos, assim por diante, mas muito barulhento e muito ruidoso do ponto de vista interno mesmo, né? Quer dizer, primeiro porque essas coisinhas aqui, as redes sociais, os nossos smartphones já se tornaram meio que apêndices nossos, ou, como eu costumo dizer, o contrário, né? Nós viramos apêndices deles, né? Então, a gente já não consegue mais... outro dia eu estava até fazendo uma experiência com alguns alunos na sala, né? Falei, gente, desliguem os celulares. Todo mundo me olhou assim, como estivesse propondo assim, algo absurdo, né? E é absurdo, sim, porque a maior parte das pessoas não sabe nem como é que desliga, porque nunca desligaram o celular. É interessante. Você sabe colocar no silencioso, mas desligar... Talvez se eu desligar o celular, talvez eu morra, não sei. Alguma coisa pode acontecer, né? Trágica. Então, veja, a gente está tão bombardeado de estímulos, assim por diante, que encontrar essa quietude vai exigir um esforço gigantesco, né? Primeiro do ponto de vista externo, depois do ponto de vista interno. Então, eu acho que a gente tem um baita de um desafio, né? No sentido de como que a gente faz, né, para se libertar, primeiro desse ruído externo e depois desse ruído interno. E aí eu acho que tem muito a ver com aquilo que você estava falando, Dávila, dessa conexão com o transcendente, né? A contemplação, voltamos a falar, né? Essa busca, né, de se concentrar. Hoje se fala muito de meditação, né? E eu acho que é válido, ainda que muitas vezes a gente perceba que essa abordagem de meditação acaba tendo também um sentido muito técnico, né? Num sentido assim um pouco profilático, que não leva a um resultado mais profundo, que é uma meditação que te conecte com aquilo que é mais profundo em você mesmo, né? Naquilo que está no centro do teu coração, né? E não só uma forma de você sair do mundo. Você sai do mundo, mas você tem que entrar dentro de si mesmo. É isso aí. Né? Para iniciar esse diálogo interior, que é justamente aquilo que nós estamos precisando para a gente se conhecer, né? E se conhecendo, a gente se autorrealizar. Dante, que grande prazer recebê-lo aqui no Entrevista com o Dávila. Muito obrigado. Eu que agradeço. Eu acho que é uma boa mensagem para todo mundo que vai sair de férias agora, né? Repensar essa questão tão importante da alma e da literatura. Perfeito. Aproveitar para as férias para levar um livro, né? É isso aí. E fazer essa experiência, né? De mergulhar dentro desse universo maravilhoso, humanizador e libertador que a literatura nos proporciona. Muito obrigado, Dante. Eu que agradeço. E a gente fica por aqui. E para você que gosta do jeito Jovem Pan de notícias, não deixe de fazer a sua assinatura no site www.jp.com.br. Você vai ter acesso a conteúdos exclusivos, análises, comentários e acesso ilimitado ao Panflix, o aplicativo da Jovem Pan. Obrigado pela sua companhia e até o próximo Entrevista com Dávila. Entrevista com Dávila. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.